E aí, galera, estamos aqui com mais um Pode Nada. E aí? Fala! E vamos falar hoje um pouquinho sobre Brasis, né? Diferentes Brasis. Multiverso? É quase que um momento na linha do tempo, né? Ou várias vertentes dela, né? O que será que aconteceu no nosso passado recente ali, semestre passado? Semestre passado, faz tanto tempo, né? Não é não, cara. Assim, Eu acho que tá tão perto. E foi tudo tão rápido. um período de férias tão longo no meio, né? No ínterim. Mas foi legal, foi um evento legal, né? Para quem não conheceu, não está entendendo, foi um evento que o professor Helder, ele elaborou, planejou com os alunos, que culminava num debate, era um debate, a moda de um debate político, né? E aí os alunos debateram exatamente alguns assuntos que não são do dia a dia, digamos assim, da sala de aula. E das discussões naturais deles, das né? discussões fora do que seria do mundo de discussões deles. Uma das coisas que eu achei muito interessante, e aí parabenizar o professor Helder por isso, foi a questão deles terem que debater, às vezes, o tema, que já era um tema difícil, às vezes, de ser debatido por adolescentes, mas ainda ter que debater fora da zona de conforto dele, ou seja, ele ser contra aquela ideia, mas ele ter que defendê-la, porque foi feito um sorteio, né, para poder definir quem que ia defender e quem que ia acusar, né, ou seja, quem seria a favor e quem seria contra aquela ideia. Então, nesse momento, às vezes a pessoa era sorteada a apresentar argumentos que eram contra os próprios princípios dela. Exatamente. Inclusive, teve gente que, na plateia, nos bastidores, eu soube depois, teve gente que se assustou, achando que os alunos, nossa, não sabia que aquele aluno X, aluno Y, era de direita, era de esquerda. Aí eu disse, não, cara, é porque foi um sorteio. Os alunos, eles treinavam um discurso e o discurso oposto, né, o opositor. E aí viria o sorteio para saber quem defendia e quem atacava. A gente lembra de eles estarem todos muito nervosos, muito ansiosos com a situação. Eles já tinham ficado meio temerosos assim, com resultados de outros trabalhos que tinham sido feitos. E como que será que foi essa vivência para eles? Você imagina aí, você na época do seu ensino médio, né? Você ir para o auditório da sua escola, falar na frente de todo mundo, professores e alunos, colegas seus e não colegas seus, a quem você não tem intimidade, e você tem que falar seriamente sobre um assunto que era, sei lá, a taxação, não é a taxação não, a taxação do PIX, assuntos desse naipe a regulação das redes sociais, por exemplo, talvez eles estejam muito mais inteirados, né? Exatamente, mas mesmo assim envolve questão de legislação, né, de moral, questão ética. Então você chegar na sua época de escola, falar isso na frente de todo mundo e sei lá, é bastante pressão, bastante pressão. Eu acho que a experiência de falar em público já é uma pressão significativa. Isso para quase todo mundo, né? Mas para eles, essa primeira experiência, e ainda de um tema que talvez não tivesse um domínio pleno, né, sobre ele, isso torna algo grandioso. A gente presenciou dificuldades com relação a isso e outras pessoas que conseguiram passar bem por essa situação, né? Que tem já um pouco mais de domínio da fala, de conseguir organizar seus pensamentos, e isso facilita muito nesse momento, né? Eu acho que a prática de falar em público, ela está muito relacionada com como que você se sente com você mesmo naquele momento, né? Ainda era com tempo, era cronometrado, né? Tinha os minutos lá para você apresentar, para você defender. Ainda tinha uma banca, né, de professores selecionados para fazer avaliações de cada equipe.
estava se dando bem, o porte da equipe, etc. O domínio do conteúdo. Então, assim, é muita pressão, muita pressão. E como o Gladson falou, tem alunos que surpreendem, né, o resultado. Vamos ver aqui o que os alunos têm a dizer, né? A gente pegou aqui a fala de uma aluna do técnico integrado, que é a Osana, e aí vamos ver o que ela tem para falar aí sobre o debate, ela que participou diretamente, inclusive é da equipe vencedora. Peguei aqui a fala dela aqui e vamos ver aí. Fala aí, Osana. Eu sou a Osana Soares, do IFCE Campus Maranguape, cursando curso de Informática. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Debatendo Brasis, que foi um debate ocorrido aqui no IFCE Campus Maranguape. Então, minha experiência foi muito boa, assim, agradável, porque eu vi que vários alunos conseguiram abranger os seus pensamentos e seus conhecimentos através da pesquisa feita por cada tema, como, por exemplo, taxação do Pix, fiscalização da internet, empreendedorismo no Brasil. Então, isso contribuiu muito para o sociocultural de cada aluno e para cada conhecimento. E a minha equipe, né, que foi a vencedora, nosso desempenho no debate foi muito interessante, porque para cada tema tinha 2 equipes e era sorteado na hora quem ia defender e quem ia acusar. Então a gente teria que estar preparado para qualquer uma da acusação ou de defesa. Então foi muito interessante, vimos que muitos alunos tiveram fortemente desempenharam um grande papel em cada debate, argumentaram bem, e isso foi muito importante para o nosso campus, para os alunos, para os servidores, professores, porque isso conseguiu ampliar nossa memória, nossa mente, os nossos conhecimentos, e isso fortifica cada vez mais a nossa formação, tanto acadêmica quanto profissional, quanto futuramente, né, na nossa vida, nas nossas carreiras, e isso é muito importante e a gente preza muito, né, para essas atividades extracurriculares, porque isso promove um movimento sociocultural não só no nosso campus, mas também no nosso dia a dia, nas nossas vidas e no nosso cotidiano. A outra aluna que a gente achou interessante fazer colher esse depoimento, né, da Thalita Ellen, que é um desdobramento do evento, que às vezes nem o próprio Helder deveria ter imaginado, né, que é uma aluna que não fala na sala de aula, ela fala pouco, fala baixinho, ela vai tirar dúvida com a gente, tem que chamar a gente para chegar até ela fala bem devagarinho, ela tem uma voz super doce. Assim, é uma pessoa mais meiga que eu já conheci, a aluna da gente mais meiga, né, Glácia? Assim, muito doce, muito carinhosa e atenciosa com todos os professores, com os colegas também. Admiro muito e vejo uma melhora, uma presença dela com o Graxa, né? O trabalho dela no Graxa tem ajudado um tanto com relação a isso. Imagina. E ela teve uma experiência de falar isso contigo, né, Elton? Nossa, ela vocês vão ver o depoimento dela, mas no evento, no debate, ela foi feroz. Ela falou assim, ela esbravejou, vociferou. Vou até fazer igual o Matheus, né? Só tem as palavras boas, né? Ela vociferou lá no debate. O melhor do podcast é parar para escutar o Elton. Mas volta a Thalita aí, que é muito mais interessante ouvir a voz dela. Ouve aí. Eu achei uma experiência um tanto quanto interessante, porque eu não costumo ver muitos debates e principalmente não costumo participar. Então, realmente foi uma experiência um tanto quanto única estar em um local como aqueles, debatendo assuntos que normalmente a gente não tem a oportunidade de conversar com tanta seriedade, vamos dizer assim, e principalmente com pessoas que eu convivo no dia a dia. Mesmo sendo uma experiência que, para mim, por conta de uma ansiedade social que eu tenho, e por conta disso fiquei um tanto quanto nervosa, foi um pouco bom conversar e também ver os outros indo tão bem, tanto no diálogo e nos argumentos. Logo depois, então, encerrou o semestre, né? E aí agora nós chegamos com mais 2 turmas de integrado e as turmas do superior, né? Uma de matemática e uma de física. Alunos novos no campus, a gente já tratou do que é, se você chegar, né, no episódio passado, a novidade do espaço, como que é você interagir com isso. As primeiras impressões. Isso é bem interessante, né, da gente perceber que hoje eles já estão começando a ter uma caminhada aqui no campus, né. Depois chegaram e logo veio o carnaval, né? Nossas férias. Passou o carnaval ali, Gladys. Em casa.
Coisa boa, eu também, Acredita? cara. Então, Também, cara. Rapaz, mas Também. nós somos 3 velhos, né? Três, velho? Eu pulei do sofá pra cama, da cama pro sofá e ficou nessa. Eu maratonei os filmes do Oscar. Foi Torci mesmo? muito pra... Todos os indicados e tudo. Não, todos não, mas os mais principais. os destaques, né? Uhum. Poxa, Interessante. que legal. E você Queria ter concordou com os... Eu fiquei Os meio resultados? grilado com o Oscar de melhor filme. Fiquei meio grilado. Vamos criticar. Eu assistindo a premiação do Oscar, quando eu vi que eles já tinham ganho o melhor diretor, eu falei, ixi, cara, ganhou o melhor diretor, ganhou a melhor atriz. Eu falei, vai ganhar o Oscar, não vai ter por que não ganhar. Se você dá melhor diretor, melhor atriz principal para aquele filme, dificilmente você vai tirar o de melhor filme para ele. Pelo menos no meu entendimento, eu acho que isso era o caminho natural de se acontecer. Sim. É lógico que eu estava torcendo para Fernanda ganhar, né? Fernanda Torres ali é tudo para mim ali, naquele momento ela ganhasse eu ia ficar muito feliz, e se fosse também o Ainda Estou Aqui como melhor filme, já que tinha sido melhor filme internacional, nosso primeiro Oscar, né? Lembrando disso, né? Como filme, né? A gente tem premiações não tão assim brasileiras, mas por exemplo o Rio, né? Que teve participação de brasileiros, né? Na produção. E foi ganhador de Oscar, como tem diversos outros filmes onde tiveram brasileiros trabalhando, mas não um Oscar direcionado e principalmente para um filme, né? Além do Oscar de melhor filme, que eu vou já explicar por que eu fiquei meio grilado, sobre essa questão do Oscar de melhor atriz, foi uma surpresa, né? Porque tava todo mundo apostando na Demi Moore do filme Substância. Mas assim, eu tinha assistido a Nora no sábado, né, que foi o dia que antecedeu o Oscar. Realmente o papel dela é um papel assim, bem difícil de se fazer, né? Agora sobre o melhor filme é que eu achei complicado, né? Porque você tinha ali o Brutalista, tinha a Substância, tinha uns filmes assim bem mais conclave, né? Tinha uns filmes mais significativos ali em termos de produção. Sim. E aí eu fiquei meio assim, mas enfim, né? Quem ganhou, ganhou. Eu tô só aqui fazendo pode nada. Não existe recurso, né? Pois é. Ninguém colocou o recurso no edital, tá aí. Não colocou, não previu, não tá previsto no edital. E você, Elton, assistiu os filmes? Gostou? Não, acredita? Não assistiu nada? Não assisti nada. Absolutamente. A minha esposa assistiu alguns. Ela queria me arrastar, mas eu não consegui parar, assim, né? Dentre os problemas do trabalho, turma, entrega de turma aqui para acolá, nota aqui e acolá, fiquei sem ânimo. Não, vou só relaxar, vou fazer outra coisa, vou jogar um pouquinho. Mas jogou. Dessa vez eu troquei. Boa. Jogou o quê? Eu joguei de sempre, né? Joguei um pouquinho de Magic, joguei uns board games lá com a galerinha lá em casa, aqueles Show. Dixit, essas... Eu aproveitei o carnaval para ganhar um XPzinho em dobro. O dobro? Em dobro. Em dobro? Eles fazem umas promoções de carnaval e ganha XP em dobro, né? Que é pra poder upar o personagem com umas skins. Entendi. Em qual jogo que é? Foi um jogo chamado Back 4 Blood, que é de apocalipse zumbi. Você que me conhece sabe que eu consumo quase todas as coisas de zumbi. Inclusive, meu sonho é que a gente vivesse Tô vendo, o seu desejo é acontecer de verdade. Vamos debater Brasil, né? Eu queria viver um apocalipse zumbi. Inovação. Olá, ouvintes! Eu sou a Mauriane Braga e hoje trago para vocês uma dica rápida e fascinante de filme e software livre. Você já conhece o Flow? Uma animação inovadora que mistura arte e tecnologia de um jeito incrível? Flow é uma obra produzida por uma pequena equipe da Letônia. O longa narra a jornada de um gato solitário que, após uma grande enchente, precisa conviver com outros animais em um barco. O mais curioso? O filme não tem diálogos. Ele usa apenas os sons reais dos animais e uma trilha sonora imersiva, composta junto com o roteiro, criando uma experiência única. Toda a produção foi feita em Blender, um software de animação 3D gratuito e de código aberto criada pela Blender Foundation,
uma organização que teve seu início em 2002, inicialmente sustentada através de doações de pequenas empresas e até dos próprios usuários. Hoje, o Blender tem a notoriedade de grandes empresas de tecnologia como Nvidia, AMD, Epic Games e até a Google. O Blender e outros softwares livres ajudam dentro da área de tecnologia a democratizar não só o cinema, como todas as áreas onde o 3D atua, sendo em pequenos projetos ou produções de alto nível. Então, se você curte animação e quer conferir do que o software livre é capaz, Flow é um filme que vale a pena assistir. Fico por aqui e até a próxima. Para vocês, vocês vão... Tá, esse carnaval foi tranquilo, todo mundo ficou em casa, mas isso é o normal de vocês? É o meu desejo. É o novo normal? Esse é o novo normal? Acho que é meu novo normal. Depois da pandemia eu fiquei mais caseiro mesmo. Eu tive uma experiência há 2 anos atrás que foi ir pro carnaval em Recife, né? O Galo da Madrugada. Muito bom. Cara, que Muito experiência bom. Acredito incrível. que eu nunca fui. Pois Olha, é. super recomendo. Eu sou de Recife, eu nunca fui Galo da Madrugada. A pessoa que é do Recife não foi, tá nunca vendo? fui. Como é que a gente chama? Heresia, né, cara? Heresia. Cara. Mas eu fico Pior pensando que isso assim... é você reclamado. Eu já conheci gente de Recife. Cara, aquele não sei o que, daquele Galo da Madrugada, não sei o que. Rapaz, como é que pode? Mas o cara mora na rua. Como é que o cara reclama do Galo da Madrugada e bobó de camarão, cara? Eu comi um bobó de camarão lá que eu não esqueço nunca. Meu sonho é voltar pra Boa Viagem Eita. e comer lá um bobó de camarão. Oh, rapaz. E dar um mergulho lá, nadar um pouquinho. vai. Naquela praia maravilhosa. Mas como foi, Guadzo? Então, foi uma experiência surreal pra mim, assim. Fomos eu e minha esposa, e aí curtimos, aí falamos, pô, a gente não vai dar conta de acompanhar. E nós que vimos, fizemos o circuito inteiro. Foi mesmo. Acompanhamos os trilhos, fomos lá, dançamos muito, fizemos todo o trajeto. Beleza, deu 1h da tarde, a gente já tava indo embora mesmo, falando, vamos cansar, vamos embora, antes que o pessoal fique muito bêbado e não dá pra ficar mais aqui. E fomos embora. E quando a gente chegou em casa, que a gente foi ver o jornal, cara, aí tá mostrando a imagem de drone passando assim, 2 milhões de pessoas no Galo da Madrugada. E a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, e nós estávamos lá. Cara, eu nunca me imaginei. Quem me conhece sabe que eu não gosto de tumulto, cara. Eu não gosto de lugar cheio. E eu tava lá no meio daquele tanto de gente, cara. Mas, tipo assim, uma festa muito legal. Mas muito legal mesmo. Eu acho que é completamente diferente do que eu tava habituado da ideia de carnaval. Até por conta do tipo de música que é feito, muito frevo tocando, Adoro. Muita música legal acontecendo, bem estruturada, com bandas que tocam bem, funcionando, né, assim, pouquíssimo coisa de violência, eu achei muito legal essa questão. E pelo volume de pessoas, eu falei, poxa, show de bola, achei muito legal a experiência. E uma coisa inusitada, no hotel, eles indo... grupos fazendo já propaganda, fazendo a festa dentro do hotel para poder convidar as pessoas para irem para as festas lá na rua, né? E aí no dia seguinte nós fomos em Olinda, subimos as ladeiras de Olinda também, curtindo o carnaval. Muito legal, muito legal. Esse ano eu já fiquei mais em casa, mas eu sempre fui muito mais caseiro, por isso que eu me surpreendo quando eu faço alguma coisa desse tipo, né? De ir para um lugar desses, assim. E aí eu queria saber se vocês já fizeram ou tiveram alguma experiência de carnaval desse tipo, assim. Eu já fui para Recife, acho que umas 3 vezes ou 4. Nas primeiras eu era mais novo, então foi mais ou menos nessa folia aí, né? E a última vez que eu fui, foi legal porque eu fui no pré-carnaval. E aí, apesar de dar muita gente lá em Recife, tem uma ideia assim, meio estranha. Eu tive uma ideia meio estranha que era aquela confusão organizada, tá? Não dá tanta gente, mas a festa é da mesma magnitude, pode-se dizer assim. E eu até recomendo, né? Se vocês não gostam muito dessa coisa de tumulto e tal, vá no carnaval lá, no pré-carnaval, que é bem legal, tem a mesma programação, as mesmas bandas que tocam lá e tal. E sobre isso, eu peguei um Uber voltando pro apartamento lá que eu tinha alugado, eu disse, cara, o pré-carnaval aqui é muito legal, né? O pessoal aqui é meio afoito com o carnaval, a gente começa em novembro. Então, se você não tiver tempo em janeiro, você pode ir em novembro ou dezembro, que tá certo também. Já tá. Aí, fora isso, acho que o meu último carnaval, assim, de folia foi em Tianguá.
Tianguá. Tianguá é muito bom também. Moraria lá de boa. Eu tive poucas experiências de carnaval tumulto, só na adolescência, né? Eu já fui pra esse carnaval de Tianguá, Viçosa, ali É do muito lado. bom. Melhor que carnaval de Era praia. muito bom. Hoje parece que não tá mais assim, né? Mas nessa época que eu frequentava, era lotado, era formigueiro. Mas assim, eu não gosto, assim. Na adolescência, porque adolescente, né? Gosto de festa, não interessa, né? Exato. Mas hoje, Gladys, eu não teria coragem de pisar no Galo da Madrugada, não, eu acho. Eu acho que eu não teria esse teu pique, não. Não, cara, mas eu acho que Talvez- o Glass vai concordar. Quando você Quando você pisa chega lá... a energia, pode a ser. energia é outra, cara. É outra história. Eu também achava que eu nunca faria, viu? De verdade. Deu uma... Vamos. E fui. Foi assim. E chegou lá, eu falei, vamos pro Galo. A gente tá aqui, vamos lá. Então foi bem nessa vibe mesmo, assim. Minha esposa é doida pra ir pro Carnaval da Bahia. Eu falei, eita, agora ficou preocupado com o negócio pro lado. Aí o negócio é mais agitado. É isso aí, galera. Mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. Se gostarem, avisem. Dê o feedback. Se não gostarem, avisem. Dê o feedback. A gente quer saber. Se não gostou, vocês podem mandar um e-mail pro comunicação, tá, gente? comunicação.mpe@ifce.edu.br. Agora, se gostou, lembra de mandar também, porque, poxa, valida o trabalho, né? E gostaria de agradecer. E Né? lembrando que quem mandar dizer que não gostou não está em validade de receber uma belíssima resposta. Então, Lembrando que a gente tem que agradecer também, né, a audiência de todos vocês e que contamos que estejam presentes no próximo episódio, né? Pode Nada sai de 15 em 15 dias, então estejam Reza acompanhando. Dizem que... reza a lenda. E tu, não vai despedir não? Ah, tá bom. Mal educado, cara. Desculpa aí, cara. Eita! Aí, galera, valeu aí, valeu. Até o próximo episódio. Valeu, galera. O cara me Valeu. quebrou, velho, com essa fala aí. Aí não dá, não. Falei, mano, cara. Ei, tem cuscuz ali? Ixi, tem, de certeza.